Olha só, pessoal, que receita linda para datas especiais e o melhor de tudo, com ingredientes fáceis de encontrar. Essa salada é fácil de fazer e você não vai precisar de utensílios especiais, apenas de panela e faca. E também é uma ótima opção para você vender e ganhar dinheiro. Vamos lá para o passo a passo? Para a receita da nossa maravilhosa salada, vamos precisar de 1 kg de batatas sem casca, 500 gramas de cenouras sem casca e 10 ovos. Coloque água até cobrir. Aqui nas batatas eu vou colocar 1 colher de sobremesa de sal, nas cenouras 1 colher de sobremesa de sal, as nossas batatas já estão cozidas e elas ficam assim, al dente. As cenouras também. Agora eu vou escorrer. Aqui eu tenho 300 gramas de ervilhas congeladas. É fácil de encontrar nos supermercados. Vou colocar para ferver 500 ml de água com 1 colher rasa de sobremesa de sal. Adicione as ervilhas na água. Deixe de molho aqui por uns 3 minutos e escorra. Agora eu vou descascar os ovos. Será que alguém percebeu que aí tem 11 ovos? Você falou 10, né? Foi. Um é meu, que eu botei pra cozinhar junto. Essa produção, viu? Eu não resisto, amo ovo com sal. Eu quero um pedaço, viu? Tá bom. Você tá me explorando? Eu não vou nem te responder. Aprendeu, né? Aqui eu tenho 1 lata de milho e eu escorri. Vou passar as cenouras e as batatas aqui no lado mais grosso do ralador. Olha, fica assim, tá vendo? As gemas eu gosto de amassar assim, mas eu amasso grosseiramente. É só para ficar com essa textura de farofa. Luiz Cláudio, você tá falando demais hoje. Luiz Cláudio, o que que eu fiz? Chamou pelo nome. As claras eu passo aqui no lado mais grosso do ralador. Tenha cuidado com suas mãos, tá? Isso aqui é muito amolado. Se você quiser amassar com garfo grosseiramente, pode fazer isso. Tem uma camada aqui nessa salada que você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Por exemplo, queijo e presunto, bacon com queijo, calabresa com queijo. Você pode colocar essa daqui, eu amo, sardinha. Gente, sardinha nessa camada, ela é assim maravilhosa. Fala pra mim nos comentários, você ama ou odeia sardinha? Você colocaria que sabor, produção? Eu colocaria peito de peru defumado. Boa pedida. Eu acho que eu já tenho no canal, viu? Acho que eu vou até me inscrever no canal. Gente, se inscreva, tá? 400 gramas de peito de frango cozido e desfiado. E você pode cozinhar com um tempero aí de sua preferência. Desse jeito que está aqui, o frango, você já pode montar a sua salada. Mas se você quiser que fique com um sabor especial, o que é que eu vou fazer? Eu gosto de refogar com 1 cebola, 1 dente de alho e 3 colheres de sopa de azeite. Aqui eu tenho um pouco de tomate seco, 1 colher de sopa bem cheia de tomate seco. Posso colocar o outro tomate? Você pode colocar. Lembre-se de remover as sementes e aí você coloca para refogar junto com a cebola, para que não fique nada de caldo, tá bom? Deixe bem sequinho lá no fogo. Marca aí no seu caderninho 50 gramas de queijo provolone. É um queijo defumado, ele traz um sabor assim, todo especial no frango. Ah, Edva, não quero colocar, não coloca, não tem problema não. E vou finalizar também, depois que esfriar, com salsinha. O que eu quero aqui é trazer a ideia de que você escolhe aí essa camada, que é uma camada assim, com um sabor mais forte, sabe? Não deixar esfriar. O frango já está completamente frio, aí agora eu vou finalizar com o queijo provolone e com a salsinha. Essa é uma receita fácil, prática, com os ingredientes que são fáceis de encontrar. Ovos, frango, é só a forma de fazer que traz aqui
toda a beleza. Agora vamos montar a nossa salada em camadas. E entre uma camada e outra, você pode usar maionese, 200 gramas de maionese. Mas eu não vou usar maionese. Eu faço um creminho. Gente, esse creminho aqui, ele é uma explosão de sabor. É um creminho de cebolas com azeitonas. E eu vou mostrar aqui rapidinho o passo a passo de como eu faço esse delicioso creminho. Vamos precisar de uma cebola, eu ralei a cebola no lado mais grosso do ralador, 2 colheres de sopa de azeite, coloquei no olhômetro mesmo. Agora eu vou refogar a cebola. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de farinha de trigo sem fermento e 200 ml de água. Vamos fazer aqui uma misturinha. Agora eu vou levar para o fogo. Pronto, o nosso creminho aqui já está no ponto. Quando ele esfriar, ele vai ficar na textura que eu preciso, que é uma textura de maionese, sabe? Com ele quente, eu vou adicionar 10 azeitonas cortadas em cubinhos. E você pode escolher a preta ou a verde. Não vou finalizar com a cebolinha agora, e vocês vão entender por quê. Fica comigo. Não sai não. Ei, psiu, tô te vendo, viu? Tá indo embora? Vai não. Aí você pode pensar, Edva, você não colocou sal? Não, isso foi proposital, porque as azeitonas, elas são salgadas. Imagine se eu colocar sal aqui nesse creme. Aí aqui agora eu vou colocar para esfriar e vou cobrir com um saco plástico. E não se preocupe que o saco ele não vai derreter. Por que eu estou fazendo isso? Para evitar que crie uma película aqui por cima. Agora que você já sabe e ele já está completamente frio, eu vou finalizar com cebolinha. Aí você pode pensar, por que, Edva, você não finalizou com a cebolinha antes? É porque se eu colocar a cebolinha aqui com o creminho quente, ela vai murchar. Aí não fica com aquela aparência de frescor, sabe? Então, faça esse creminho aí para umedecer, que vocês vão amar o resultado. E o formato da sua salada, você escolhe aí. Quadrada, retangular, redonda, fique livre. Ou uma tampa de bolo ou uma vasilha plástica. Só tenha o cuidado que o fundo seja reto. E independente da vasilha que você escolher para montar a salada, você vai precisar de um plástico. Qualquer plástico que você tiver aí, e você vai entender o porquê. O tamanho dessa vasilha que eu escolhi, o aro aqui, o tamanho dela é de 26 centímetros e a profundidade é de 10 centímetros. A primeira camada eu gosto de fazer com batatas. Agora tem um segredo aqui. Observe aqui de perto, tá vendo? É tudo incerto. E para que ela fique certinha, use um copo. Só tenha o cuidado que o copo seja desse jeito aqui. Olha só, com fundo reto. Isso facilita muito. E essa é a única camada que eu divido em duas. Olha aqui bem de perto, tá vendo? Faz muita diferença quando você usa um copo. Em cada camada eu uso um pouco do nosso creminho. Não precisa colocar muito. Olha só. Quando você for fazer isso aqui, pressionar com o copo, tenha o cuidado de puxar o plástico um pouco para cima. Para que isso, Edva? Para que fique bem compactado cada camada. Olha só. E a última camada eu encerro com as batatas. E o tamanho dessa panela que eu escolhi é a conta certinha dos
Cubra com o próprio plástico. E se ele não der, você pode usar um plástico filme. Deixe na geladeira por no mínimo 3 horas. E se você me perguntar nos comentários, Edva, por quanto tempo eu posso deixar na geladeira? Pessoal, o máximo que eu já deixei de um dia para o outro. E assim, tem frango, né, gente? Então, vamos ter cuidado aí. Prontinho, pessoal. Depois de 3 horas, olha só. Gente, tá muito gelado isso aqui. Você pode desenformar em qualquer vasilha aí de sua preferência, tá? E para a forma que fica muito bonita, eu vou colocar folhas de alface. Eu já higienizei aqui. É bom que você seque as folhas. Quando você for colocar as folhas, não coloque assim, ultrapassando desse jeito aqui assim, tá vendo? Coloque próximo ao aro da vasilha que você escolheu. Eu falo todas as dicas para que você não erre aí na sua produção. Tá vendo aqui esse talo? Ele é grosso. Quando eu desenformar a salada aqui, ela vai ficar torta. Então, o que é que eu faço? Eu quebro essas pontas assim, olha. Tá vendo? Quando você for desenformar, puxe assim um pouco para facilitar. Agora eu vou desenformar. A decoração você pode fazer qualquer uma aí de sua preferência. Eu vou mostrar como eu faço. Eu já fiz ela aqui no canal, vocês amaram. E vou fazer mais uma vez. Eu vou precisar de 300 gramas de batatas cozidas. Eu cozinhei apenas com água e sal. E 100 gramas de maionese. Você pode usar maionese, requeijão cremoso, iogurte, creme de leite. Fique livre. Tô te explorando. De novo? Prontinho, pessoal. Eu sozinha aqui já amassei. Isso mesmo, muito bem. Eu vou colocar esse purê de batatas em um saco para confeitar, para fazer a decoração. Vou usar um bico pitanga. Antes de colocar aqui dentro do saco, eu passo aqui pela peneira. Ó, por que que eu faço isso? Tá vendo aqui de perto? Tá vendo esses pedacinhos de batatas? Isso daqui entope. Gente, experiência própria. Entope aqui no bico. Então, eu sempre faço isso. Porque se você seguir o passo a passo, gente, isso daqui é como se fosse um curso de salada. Você vai arrasar aí, viu? Para essa data especial, então. Olha, tá vendo o bico aqui? Aí você termina de encher assim e roda aqui, olha. Tire o ar, apertando assim. Olha como fica bonito. Olha a pitanga aqui. Coisa linda. Perfeita, né? Ai, gente, cadê meu like? Para fazer a decoração com as pitangas, eu começo por aqui. E aí, vou fechando o círculo até chegar aqui no meio. Cada pessoa tem um jeitinho particular aqui de fazer esse tipo de salada. Eu não gosto de cobrir com todo o chantilly de batatas, porque a beleza dessa salada é você mostrar as camadas. Tá bonito, hein? Você gostou, produção? Boa. Produção, você falou, chega, me emocionei aqui, ó.
Até errou no negócio. Não rapaz. é? Se concentra, se concentra. Para fazer essa flor aqui é muito fácil. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui o passo a passo. Eu cortei assim, tá vendo? Não é para cozinhar, é só para ferver um pouco. Essa base aqui é uma base de cenoura, vai ser ela que vai segurar as nossas pétalas. Como que eu fiz? Assim, olha, você corta e aqui no centro você vai, com cuidado, remover essa parte aqui. Olha só, tá vendo? Olha, tem esse apontador aqui que eu vou usar um pouco também. Isso aqui é fácil de encontrar, viu? Vocês encontram em lojas que vendem assim, tudo do lar. É só para dar um charme aqui, essa decoração. Ó, a cenoura, aí você coa assim. Agora que você já sabe, para montar é muito fácil. Você vai pegar a basezinha. Quando você colocar aqui, ela já fica no jeitinho, tá vendo? Mais uma. Olha só. Você vai perceber que vai chegar um momento que não precisa colocar mais. Aí você vai finalizar com a pimenta biquinho. E olha só. O preço de vendas depende do valor dos ingredientes de região para região. Fala aqui para mim nos comentários por quanto você venderia uma salada dessa com o valor dos ingredientes da sua região. Fala aqui para mim nos comentários. Gente, agora vamos experimentar, né? E eu cortei aqui um pedaço bem generoso para que você veja por dentro. Olha só como fica lindo. Agora vamos experimentar, né? É muito bom. Vocês precisam fazer. Eu gosto de colocar um pouquinho de azeite. E a produção? Você quer produção? Oh, Eu amo essa combinação aqui. Ovo, cenoura, um toque especial aqui do queijo provolone no frango. Tudo de bom. Uma delícia. nossa, ó. Muito bom. Gente, eu como esse pedaço todo aqui, tá? Vale a pena cortar, viu?